O Sínodo Alemão, retomado em 3 de fevereiro, continua surpreendendo os católicos do mundo todo, e avança a passos largos para o cisma da Igreja. Temas como a revisão do celibato sacerdotal e do diaconato feminino foram lançados em 2 documentos e dirigidos ao Papa. Após uma votação a favor da aprovação do diaconato feminino, que resultou em 163 votos a favor, 42 contra e 6 abstenções, ficou evidente que a terceira Assembleia Geral do Sínodo Alemão avança rapidamente para o cisma. Aproximadamente 2/3 dos bispos alemães que estavam presentes na Assembleia também foram a favor. O encontro foi marcado por um desabafo de clichês, reconstruções históricas nada precisas, slogans sobre a igualdade sexual, que pretendem denunciar a opressão das mulheres pelos sacerdotes, adoração à nova fonte da revelação cristã, a modernidade e interpretações, por assim dizer, alegres, do Concílio Vaticano II. A questão de considerar a ordenação de mulheres é justificada a partir do fato de que o Vaticano II teria priorizado a ação da Igreja para levar o Evangelho a todo o mundo. Em suma, os bispos alemães concluíram que, uma vez que as vocações masculinas desmoronam, é necessário abrir-se às ordenações diaconais e presbiterais de mulheres. Caso contrário, não haverá evangelização. Como é possível que mais de 80% dos participantes do sínodo tenham conseguido aprovar declarações como a que segue, é realmente difícil explicar. Eles disseram: Deus tira a vida de um homem para que o homem possa participar da vida divina. Quem, neste contexto teológico, considera importante o sexo biológico indiscutível de Jesus como masculino, corre o risco de questionar a salvação da mulher por Deus, porque só se salva aquela natureza humana que Deus assumiu. Ao que parece, os senhores bispos alemães não compreenderam que, ao encarnar, Deus assumiu a natureza humana. Nesse sentido, natureza, ou seja, o gênero humano, não é nem masculino nem feminino. Desse modo, a salvação que Cristo nos traz, por meio de sua divina encarnação, é tanto aos homens quanto às mulheres, sem distinção. É por isso que São Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. Já não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Por outro lado, é diferente o sacerdócio ministerial, considerado in persona Christi Capitis, que se situa na relação de afinidade entre Deus e o seu povo, personificada no matrimônio entre Cristo e a Igreja, como a Congregação para a Doutrina da Fé tinha claramente explicado em 1976, ao dizer: deve-se admitir que, nas ações que exigem o caráter de ordenação, e nas quais o próprio Cristo, autor da aliança, esposo e cabeça da Igreja, está representado no exercício do seu ministério de salvação, seu papel deve ser sustentado. Este é o sentido original da palavra pessoa, por um homem. Isso não deriva de nenhuma superioridade pessoal na ordem dos valores, mas apenas de uma diferença de fato em termos de funções e serviço. A incompreensão do elemento nupcial fundamental da relação entre Cristo e a Igreja está na base dos incríveis pedidos, se é que podemos chamá-los assim, feitos pelo Sínodo em 2 outros documentos. O primeiro, com 159 votos a favor, 26 contra e 7 abstenções, contém um apelo a Roma para que revise as regras da Igreja relativas ao celibato, pedindo a convocação de um concílio universal a esse respeito. Entre os responsáveis para esta abertura, está o bispo de Limburg, e presidente da Conferência Episcopal Alemã, Georg Batzing, que se declarou livre. O pedido no documento sobre o celibato também apresenta um plano B, indicando à Santa Sé os passos intermediários que podem ser tomados, para não dar a impressão de ruptura. São eles a ordenação sacerdotal de diáconos permanentes e outros homens que são atualmente referentes pastorais ou voluntários, talvez apenas por enquanto, em nível local. Além disso, o documento sugere também dispensas mais generosas do celibato em casos individuais, mantendo a regra geral do celibato e ampliando a competência de conceder essas dispensas da Santa Sé aos bispos locais.
Como se não bastasse tudo isso, no texto consta também o pedido de conceder liberdade de escolha aos sacerdotes já ordenados, embora eles já tivessem feito essa escolha no momento da ordenação, e de realizar um censo quantitativo e qualitativo dos sacerdotes suspensos ou dispensados do ministério sacerdotal, devido a uma relação dessa natureza, para perceber se existe a vontade de retomar a profissão pastoral, e possivelmente também o próprio ministério sacerdotal, fazendo do sacerdócio a sua segunda profissão. Isso porque na Alemanha, o serviço à igreja, mesmo sacerdotal, é considerado um trabalho. O documento aprovado por 163 votos enfatiza o diaconato feminino. Ele sustenta que um exército de diaconisas devidamente treinadas já está pronto na Alemanha, pois o curso de formação de diaconisas já atingiu sua terceira edição. O referido curso é considerado para especificar um programa de estudos igual ao dos diáconos. Nesse sentido, os redatores do documento esperam que essa experiência possa ser universalizada e levada em consideração pela Comissão Romana sobre o Diaconato Feminino. Além disso, assinala que a Conferência Episcopal Alemã pede agora um indulto em relação ao cânone 1024 do Código de Direito Canônico, para abrir o ministério diaconal às mulheres. É bom dizer que o cânon 1024 dispõe que só os batizados do sexo masculino recebem validamente a sagrada ordenação. Os dois pedidos formulados pelo Sínodo Alemão apontam para uma clara ruptura, e foram colocados de modo direto e objetivo, antes de serem dirigidos ao Papa. Além disso, convém observar que eles estão fortalecidos pelo apoio da esmagadora maioria dos bispos alemães, e pela crescente fraqueza de seus potenciais oponentes. Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião. Você concorda ou discorda da posição dos bispos alemães? Você participaria de uma missa presidida e celebrada por uma mulher, e por um padre casado? Acredita que o cisma está próximo? Por favor, deixe seus comentários para que possamos saber como os católicos brasileiros se posicionam a respeito de um possível fim do celibato e da ordenação sacerdotal de mulheres. Se você gostou do vídeo e quer que mais pessoas tenham conhecimento desse fato, por favor, deixe seu like, pois como a notícia é controversa, muitas pessoas podem se confundir e assinalar que não gostaram, prejudicando o alcance a outros católicos. Agora vamos rezar juntos pela unidade da Igreja. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.